Eu creio que em um período da sua vida você vai passar, ou já passou, por um momento em que você vai escutar uma frase bem renomada nos dias de hoje, ou seja, a Idade das Trevas. Ela basicamente está ligada ao Iluminismo, em que eu vou dividir em duas partes aqui para vocês entenderem melhor, que vai ser o início e o fim dela, ou seja, a Idade das Luzes e a Idade das Trevas. Basicamente, o Iluminismo ele surgiu no século XVII, na França. Ele foi um movimento que defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, e ele se expandiu sobre o continente europeu na Idade Média. E para saber mais sobre isso, vamos ao vídeo. O Iluminismo basicamente se inicia como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII que buscava gerar certas mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam que na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. E também vale ressaltar que os iluministas eram ateus, porém eles acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio de uma razão. Grandes pensadores de diversas áreas fizeram parte dessa corrente com o intuito de acelerar o progresso da humanidade. O precursor do iluminismo, René Descartes, de 1596 a 1650, considerado o pai do racionalismo, dissertou a sua obra Discurso de Método, que, para se compreender ao mundo, deve-se questionar tudo. Essa nova forma de pensar, por si só, ela se opunha ao raciocínio da época, já que naquele período histórico os governos autoritários e a Igreja Católica não permitia questionamentos. E, por fim, esse movimento também merece ser lembrado pelas consideráveis conquistas nos âmbitos sociais e nas liberdades individuais, pois a sua crença buscava uma maior igualdade entre as pessoas, por um fim na sociedade estamentais, estrutura social em que não era permitido ascensão social, e cada grupo tinha sua função para que a sociedade pré-determinada. Além disso, os ideais iluministas acabaram guiando diversas nações para o fim dos governos absolutistas e para a busca da independência dos países que ainda estavam sob o controle de uma nação estrangeira. Basicamente, o contexto de surgimento desse movimento foi naquele período, a Igreja Católica era detentora do conhecimento e a sua forma de pensar era soberana. Não havia linhas de pensamento alternativas, pois o clero fazia questão de impor suas doutrinas religiosas para todos os cidadãos, ou seja, toda a sociedade da igreja. E saindo um pouco da política e fazendo a própria divisão entre o século das luzes e a idade das trevas, o próprio nome do movimento nos remete à luz. E não é à toa esse período é conhecido como o século das luzes, que pretende se contrapor à herança medieval que ficou conhecida como a idade das trevas, quando todo o conhecimento era subordinado à religião. E essa é a minha apresentação sobre o iluminismo, e a todos que ficaram até o final, muito obrigado.